Fala pessoal, tá começando mais um Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e host aqui no canal. Hoje o nosso episódio é com o convidado Clailton, ele que é empresário, executivo e CEO da Fashion VIP Dress Code, com uma trajetória construída em grandes empresas nas áreas de gestão, operações, supply chain, projetos e estratégia, decidiu levar toda essa experiência para o empreendedorismo, liderando a transformação do grupo Fashion VIP. Há mais de 27 anos no mercado, a Fashion VIP é referência em moda corporativa premium, desenvolvendo soluções que vão muito além do uniforme, ajudam empresas a fortalecer a sua marca, valorizar os seus colaboradores e transmitir credibilidade desde o primeiro contato. Apaixonado por gestão, inovação e desenvolvimento de negócios, Clailton acredita que as empresas fortes são construídas por pessoas, processos e propósito. Hoje ele compartilha sua trajetória, os desafios de empreender e a visão de quem transforma estratégia em crescimento e faz a moda corporativa uma ferramenta de posicionamento para grandes marcas. Fica com a nossa vinheta que daqui a pouquinho estou aqui com o Clailton. Conversa de dono. Yeah. É história real que vem pra inspirar. Gente da serra que faz transformar. Empreendedor que decide guisado o caminho certo pra você trilhar. E a cada conversa de dono. Agora sim, pessoal, estou aqui de frente com o Clailton. E antes de eu começar a fazer as perguntas, para conhecer um pouco mais o lado empreendedor dele, vocês sabem que já acompanham aí, eu começo fazendo algumas perguntas para o nosso convidado mais para o lado pessoal. Então, Clailton, conte para nós aí quem que é você fora da Fashion VIP. Legal, fora da Fashion VIP eu sou o pai do Theo agora. Theo completou um aninho e um mês, está aqui presenciando isso junto conosco, junto com a minha esposa. Então eu sou pai agora, graças a Deus tive essa bênção de Deus aí. Então já fico mega feliz em ter conseguido atingir esse objetivo. E estou aí também com a Bruna já há mais de 2 anos aí, graças a Deus, nessa união junto com ela. Então, minha esposa está junto comigo em todos os desafios. Bacana. Até, pessoal, se vocês escutarem um murmurizinho aí no fundo, é o Theo que está aqui do lado, aqui, o Clailton está com a esposa aqui junto no estúdio. Clailton, conta um pouco da tua infância, das tuas origens, como que foi a tua criação. Tu é lagiano, cara, como é que tu veio parar aqui em Mar? Da onde que tu é? Conte um pouco para nós aí do Clailton Nenezinho, na idade do Theo. Cara, legal. Eu sou de Correia Pinto, sou natural de Correia Pinto, né? Nasci em Ponte Alta, mas só nasci em Ponte Alta porque o Correia Pinto não tinha hospital naquela época. Eu não sei se ainda hoje funciona o hospital ali, mas... Cara, eu vi no Jornal do Almoço essa semana e parece que estava meio interditado o hospital lá. Então pode ser que os Correia Pintenses ainda estão nascendo em Ponte Alta, pode ser isso. Mas eu sou de Correia Pinto, meus pais são de lá, tive uma boa infância ali com eles, então... aprendi muito da minha origem junto com eles. E a cidade pequena é bom por causa disso, você consegue estar lá, tá com todas as famílias, todos os primos, muitos deles estão ali também. Então eu sou natural de Correia Pinto, morei por muito tempo em Brusque, morei em Jaraguá do Sul, hoje moro em Florianópolis, tem uma empresa lá, mas minha origem toda foi em Correia Pinto, minha infância toda, saí dali já tinha quase 18 anos, então saiu a desbravar um pouco o mundo. Então. Hoje tu mora em Floripa, mas a tua família continua aqui em Correia Pinto, Lages, aqui na meus região. Pais, minha irmã moram em Lages, meus primos eu tenho um pouco dividido em Correia Pinto, Curitiba e por aí vai, tem espalhados aí, mas a minha família tá ali, minha origem tá ali em Correia Pinto. Bacana. Desde cedo tu já demonstrava um perfil empreendedor, tu tem, porque eu sei que dentro da tua família tem outros empreendedores e tudo mais, né? Mas isso já vem, vamos dizer assim, de berço, teus pais, como é que é esse lado empreendedor? Minha mãe trabalhou mais de 25 anos no cartório, então quando ela saiu, ela se aposentou e continuou trabalhando o negócio dela dentro de casa, então hoje ela faz contratos, atende muitas pessoas ainda referenciam, né, na região aqui de Lages, da Mures, do próprio estado,
ela tem uma boa conexão aí com muitas pessoas. Então minha mãe, ela é empreendedora, tem o negócio dela, e meu pai também trabalhou por muito tempo aí em prefeitura, em outros lugares, na PCC, no passado era PCC, não era Klabin. Então meu pai trabalhou lá por um tempo e já faz também uns 20 anos, acho que acredito que ele já tem o negócio dele. Então meu pai foi um bom exemplo de tentativas, de erros e não desistir, de tentar uma coisa e não deu certo, eu vou para outra. Então meu pai acaba sendo um bom exemplo também de referência para nós. Então ele já tentou de tudo, já teve lanchonete, teve empresa de móvel, de decoração, de construção, hoje tem um negócio de antena parabólica, hoje já está até meio abolido isso, mas para cidade pequena acabava sendo bom. Então veio esse berço aí um pouco de trabalhar também de casa. Onde pudesse ganhar dinheiro, tava nem sempre, né? Porque às vezes a gente perde um pouco. Paga para trabalhar, mas isso aí, a família toda é empreendedora. E minha irmã também tem um negócio, tem meus primos também que quase todos eles também têm uma empresa, então tem uma família toda aí para tem alguma pessoa, você falou aí da questão da tua mãe, do teu pai, né? Eu sei que é muito da família. Tem alguma pessoa assim que marcou a tua trajetória como profissional ou que te inspirou para você chegar onde você está? Eu vejo que são várias fases de vida e cada uma delas tiveram pessoas importantes. Então, meus pais deram, obviamente, um bom incentivo inicial, e cada empresa em que eu passei, eu tive bons profissionais ao meu lado. Então, eu trabalhei na Renovil, empresa de Brusque, uma das grandes fábricas têxteis do país ainda. Então lá tive ótimos profissionais, CEO, presidente, diretores muito bons. Na Malve também boas referências, depois para a Bela Mafra. Então eu tive uma trajetória profissional onde em cada uma delas, em cada empresa que eu passei, eu tive boas referências, boas conexões de amizades também criadas. Então isso tudo acaba trazendo pessoas boas e que em cada uma delas tiveram como eu vou falar, sua parte de responsabilidade de ajuda em todo o meu perfil hoje. Bacana. Cara, eu vejo que tu é bem acelerado, né? Às vezes a gente vai, né? Para quem não sabe, a gente tava numa outra reunião antes de começar a gravar e tal. O que te motiva aí, cara? Além de muitos litros de café, mas o que te motiva como empresário? Cara, eu vejo que eu gosto muito, né, de buscar fazer aquilo que nunca ninguém conseguiu fazer, ou que poucos conseguem fazer. Então, em todas as empresas que eu trabalhei, em todos os projetos que eu liderei, esse foi o objetivo, é fazer aquilo que os outros não conseguem fazer. Então, se isso aqui todo mundo faz, é commodity, cara, isso não me interessa. Então, isso já foi desde o tempo de faculdade, se um trabalho eu tinha que fazer, isso é fácil, cara, deixa pra depois, mas aquilo que de fato é diferente. E as pessoas dizem, cara, isso aqui tu não vai conseguir, então isso motiva. É dizer que não vai ser alcançado, que não é possível. É dizer, cara, isso eu vou mostrar que é possível, que a gente vai conseguir, por mais desafiador que seja. Eu vou ter uma vaidade, um ego muito grande por trás disso, mas tem um senso de responsabilidade, dizendo, cara, isso a gente vai conseguir fazer. Bacana. Tu quer um chimarrão? Eu tô no café. Vai no café por lá? Beleza, eu vou indo um pouco de cada aqui. Vamos passar para o bloco 2, então, Cleuton, onde a gente vai falar um pouco da formação e conhecimento. Qual que é a tua formação? Acadêmica. Vamos lá. Eu brigo assim, eu já fiz a faculdade de X, Y e Z, só não fiz a quarta porque acabou os tijolos. Beleza. Cara, a minha formação, né? A minha formação é em TI, sou formado em Sistemas de Informação, aqui pela Uniplac, né? Então, formei pela Uniplac. Depois disso, eu tenho uma pós-graduação em Engenharia de Suprimentos, eu tenho também um MBA em Comércio Exterior. Então eu tenho formações, são essas, além de vários cursos aí, se imaginar, em negociação, strategic sourcing, gerenciamento de projetos, e cara, aí vai, a lista é grande, mas por carreira, onde assim, comecei na parte de TI, mas vi que não era exatamente isso que eu esperava. Quando tu falou, sou comunicativo, sou acelerado, então eu sentia falta de gente, então eu precisava estar mais em contato com gente, então foi o que eu fui buscar, mirei muito mais isso. Minha carreira se construiu na cadeira, não pensar na parte de compras, então eu trabalhei por muito tempo como comprador, como gestor de compras de empresas. Depois assumi a carreira executiva como área de negócio, então com um viés muito mais voltado para resultado, não só de compras, mas resultado comercial, de gerenciamento de operações. Então acabou se desenhando um pouco diferente a
a carreira. Você, na parte de compras ali, eu trabalhei nessa área aí que é o aprovisionador, né? Pelo menos na carteira era assim. Eu não sei se eles colocavam isso para pagar menos. Não. Já era comprador no meu tempo, né? Já era comprador, supervisor de compras, coordenador de compras, gerente de compras, depois gerente de unidade de projeto, então, mas já tinha mudado ali. Essa é do meu tempo, não conheço, não. Quanto a gente falou aqui da formação, né? Da tua formação ali, até antes da gente gravar aqui, até a gente lembrou alguns professores teu ali, né? Mas o quanto da tua carreira veio da sala de aula e o quanto foi da prática, assim, cara? Porque muitos convidados que eu chamo aqui, né? Eles falam que a prática, cara, não que a formação técnica não tenha dado estrutura para eles, né? Teve até um caso do Fabiano Ventura, que ele fala assim, cara, que os alunos dele, ele é professor lá na Uniplac também, os alunos dele tinham aquele receio de ir na obra e não saber, né, se os caras estavam fazendo certo e tal, não sei o quê. Daí ele falou, ó, tu não vai ter a prática de pegar uma pá de pedreiro e concretar ali, mas tu vai conseguir bater o olho e saber se o cara tá fazendo a obra direito, né? Então, um auxilia o outro, né? E para você, assim, quanto que a tua carreira, sala de aula e o aprendizado em prática, cara? Eu vejo que a faculdade, vamos dizer assim, os estudos, eles nos dão uma boa orientação sobre quão difícil muitas coisas são de fazer. Mas como tu bem fala, na prática, onde você vai ver que a teoria ela é muito bacana, é linda e romântica, mas no dia a dia ela é diferente. Então o que tu consegue pegar é traduzir daquilo que tu aprendeu para a prática. Então, às vezes tu vai ver, olha, isso aqui, mas a teoria diz isso, cara, mas se eu ajustar isso aqui para cá, parece a nossa realidade, para essa empresa, fica melhor. Então, como tu bem disse, no dia a dia a gente acaba modulando, e essa é uma habilidade que muitos empresários têm que ter, é conseguir se adaptar. É conseguir ser versátil, polivalente e encaixando para o dia a dia que mais faz sentido para cada determinado, para cada empresa. Então eu já passei por várias empresas, pequenas, médias, grandes, e você vai ter que ajustar. Por mais que tu tenha um comportamento e você tenha uma rotina, um jeito de trabalhar, você vai ter que ajustar isso. Então, a expertise que eu adquiri em faculdade, então, vamos pensar a parte numérica, né, da parte de TI, me ajuda muito até hoje. Então, eu sou muito orientado a números. Por mais que o sentimento é legal, é bacana, mas eu sou muito orientado a número para tomar decisão. Então, isso faz parte do meu dia a dia. Bacana. E nessa tua jornada, né? Eu até anotei que as tuas profissões antes da Fashion VIP, você também já trabalhava na linha têxtil, né? Sim. Que é Malfi, Labela Mafia e tal. O que o mercado da moda corporativa mudou? O que tu percebe aí, sei lá, teve recentemente a Dani, ela é gestora de RH, e ela traz um fato bem legal, assim, na questão do negócio dela, que é de RH, de que o mercado, antigamente, há uns 8, 10 anos atrás, se você tinha mais de 35, 40 anos, cara, tua colocação no mercado estava fudido, né, se tu tivesse desempregado, porque para tu se recolocar no mercado com 40 anos, era difícil. Já hoje não. Ela fala assim, quando cai um currículo de 30 a mais lá, vira ouro, todo mundo quer, né? Então mudou um pouco o mercado na parte de RH. E no mercado de moda corporativa, o que você percebe, assim, de diferente? Imagina, né? A gente está nesse mercado têxtil, vamos imaginar, é um mercado voltado muitas vezes para mão de obra muito mais feminina, né? E muito mais de pessoas de mais idade. Que as costureiras do passado, hoje, como tu bem fala, são ouro, igual pedreiro no passado, hoje em dia ninguém mais quer ter essa profissão tão braçal. Então, o mercado vai se modulando, né? Então a dificuldade de encontrar bons profissionais para essa área é muito desafiador. Aí a gente está posicionado em Florianópolis, então Florianópolis não é um polo têxtil. Então a gente tem que trabalhar juntamente com isso, desenvolver outras opções de fornecimento, mas o mercado ele também tem sido muito mutante. A gente fala que a gente entrega um uniforme que não tem cara de uniforme, mas simplesmente uma logo bordado no peito e tudo mais. A gente entrega um uniforme de alfaiataria, com posicionamento, com imagem. Então as empresas têm deixado de enxergar o uniforme simplesmente como um custo e têm enxergado isso como investimento. De investimento em marketing, de posicionamento. Não adianta você investir milhões de dinheiro em marketing e teu funcionário está lá vestindo qualquer coisa. Então, isso faz muita diferença. As empresas, elas têm enxergado isso. A pandemia, ela trouxe um efeito de que as pessoas vão fazer mais home e tudo mais. E isso acabou mudando. Mudou, voltou, que as pessoas elas saem de casa, voltam para as empresas trabalhar e, consequentemente, elas querem estar alinhadas, querem entregar produtos de sofisticação e elegância para que seus funcionários também se sintam bem, tenham um poder de engajamento, que tenham uma retenção também maior nas empresas.
Bacana. Eu já vi, e eu posso acompanhar ali na questão do Kaplatz, né? Vocês às vezes fazem uns desfiles de moda lá. É desfile de moda, né? Sim, Desfile sim. de moda, né? Vocês, como é que é? São, não é estações, Coleções. né? Vocês fazem o lançamento das coleções. E como que você busca aí se manter atualizado nas tendências, né? E o que vem a ser, vamos dizer assim, do comportamento do teu cliente, do teu consumidor? Imagina que a gente fala que é uma empresa de uniforme, mas que a gente entrega de fato. O uniforme muitas vezes ele acaba sendo algo que se espera, algo mais inovador, mas talvez não tanto. Então a gente pega aquilo que funciona, que não é tão modal, porque senão se é modal acaba saindo na próxima coleção. A gente busca essas inspirações, pensar como o Zara, que é um grande referencial aí logístico e também de moda, porque o Zara é uma empresa de logística que faz moda e faz isso muito bem. Então a gente acaba vendo o que funciona para ela e para outras grandes empresas, faz pesquisas aí com WGSN, entende o que funciona melhor de comportamento para clientes e obviamente traz então cores de moda, tendências, tecidos novos, acabamentos diferentes. Então tudo isso a gente traz para atender melhor o nosso público e gerar para eles esse efeito de enobrecimento dentro da comunicação visual, que é o que a gente entrega. A gente não entrega simplesmente um uniforme, uma peça, a gente entrega comunicação, entrega personalidade, sofisticação, elegância, exatamente isso que tu bem mencionou que vem no desfile. Então o desfile é uma expressão disso tudo. Bacana. Até essa questão do posicionamento, eu acho que no bloco 3 aqui, eu vou te questionar isso, porque é um pouco da ideia que eu tenho também. Até no que você comentou ali da Zara, o que eu vejo, eu não sei como é que funciona hoje os teus lançamentos, as tuas coleções, ela tem um lançamento verão, outono, antigamente era por estação, né? Hoje eu vejo que não obedece mais isso, né? Eu li um artigo que a Zara lança na média, uma coleção por mês, mais ou menos, né? E aí é de mercado, né? Então, imagina, eu trabalhei em empresas que nós tínhamos 10 coleções por ano, trabalhei em empresas que nós tínhamos 4 coleções por ano, e eu trabalhei em empresas que nós tínhamos 30 coleções por ano. Então, é de mercado. O que o teu mercado quer comprar? E aí, muitas vezes, é gerar novidade. Então, para nós, tendo dois grandes momentos de estações, ele já é suficiente. Então, verão e inverno. Porque você não vai comprar um uniforme agora e vai comprar depois, daqui a um mês de novo. Então, tu vai comprar aquele dress code para tua empresa, tu vai deixar a tua galera muito bem apresentável e tu vai pensar disso, opa, legal. Mas a mesma peça que eu uso no inverno, muitas vezes vamos falar aqui de serra, tu não vai conseguir usar ela muitas vezes no verão. Então, tu precisa ter essa peça diferenciada também para o verão. Então, para nós, em 2 momentos, e a gente acaba também lançando, como tu bem disse, a Zara lança releases muitas vezes semanais. Por que a Zara vende a escassez? Se tu for na loja comprar hoje e tu optar por não comprar, você volta semana que vem não tem mais. Então tu não consegue mais aquela peça. Tipo, a gente consegue replicar isso com grande excelência centenas de vezes. Então é isso que a gente faz de diferente de uma empresa de moda que faz uma peça que talvez não seja tão durável assim, e essa é a proposta da moda. Nós entregamos uma peça com alto poder de durabilidade e resistência, que é isso que se espera de uma peça para você usar no dia a dia. Legal. Vamos passar para o bloco 3, onde a gente vai então conhecer um pouco mais aí sobre a Fashion Week. Como é que... Eu acho que foi meio que uma tendência, né, de carreira ali, mas como que surgiu a ideia de empreender no segmento dos uniformes? Você tem um sócio também, né, Cleber? Tenho sim. Tenho, então, na verdade, eu vinha de uma carreira executiva e aí simplesmente estava entrando em burnout, estava ficando meio maluco já, né, como é comum nas grandes empresas, o nível de exigência é bastante grande, e eu trabalhava das 7 da manhã, das 11 da noite todo dia e, cara, tava meio despirocando e chegou o momento de eu precisar buscar uma ajuda profissional, e ele disse, cara, se tu não mudar de vida, não tem remédio que te ajude. Então, simplesmente, eu optei por mudar de vida. E esse mudar de vida fez parte de um reenquadramento todo, de reorganização meu mesmo, de vida. E surgiu a oportunidade, por meio de conexões de amigos que eu tinha, de fazer um projeto para um cliente e buscar opções de fornecimento. E nessas opções de fornecimento, encontrei a Fashion VIP. E disse, poxa, que empresa com grande potencial, o que eles fazem com a qualidade, com a agilidade, poucas empresas no país fazem. Eu conheço tanto, desenvolvi já fornecedores nacionais, internacionais, aqui China, Índia, Ásia, então muita gente mesmo, e vi que tem um potencial muito grande.
E disse, cara, por que não, né? Investir. Sentei na mesa naquele momento com a fundadora da empresa. Ela disse, olha, eu tô um pouco cansada, também já não quero mais, tu não quer seguir com a empresa? E aí acabou fazendo sentido. E para isso, eu entro na sociedade contando que eu trago meu sócio, que é uma pessoa também de grande confiança, que já trabalha comigo há 10 anos, já me suporta há 10 anos, que não é fácil, o Bruno que eu diga, né? Já tá comigo há 2 anos aí, então... E ele veio comigo, então fez muito sentido entrar na sociedade, contando que eu tivesse esse suporte, né, do sócio, onde a gente divide a carga, vamos falar assim, né? Sozinho é difícil, em 2 é difícil também, mas sozinho seria quase impossível fazer tudo que a gente faz. Então, vem meu sócio para cuidar de toda a parte operacional e retaguarda, cuido mais da gestão e estratégia da empresa, e hoje a Bruna cuida de toda a parte comercial. Então, a gente acabou se dividindo aí para conseguir conquistar, vou falar assim. No nosso último episódio veio o Farmwerk, né? São os guri novos, eles têm 24 anos, fizeram uma empresa agora com impressora 3D, é o bem tech, bem de hoje, assim, né? E eles são 3 sócios, ainda eu brinco no episódio deles assim, cara, sabe que sociedade é pior que casamento, né? Porque você tem que conviver 24 horas com a pessoa e você não vai comer ela no final do dia. É difícil, né? A sociedade. Mas é como tu falou, né? Tem os, não vou dizer prós e contras, mas tem divergências de opiniões. E isso que é importante a gente ter clareza, que nem sempre a gente vai ter razão, nem sempre a tua ideia vai ser melhor. Então eu tenho sociedade na Fashion Week, tenho também na Muniz, que tem uma outra empresa que eu tenho outro sócio, que tem outro segmento, um auto center, como tu bem falou, a carreira veio para Fashion Week muito voltada para o texto, então tenho que dividir isso, como tu bem fala, então conseguir administrar, ter essa resiliência e o entendimento de que discussões serão necessárias. Acho que esse é o principal ponto, entender que vai fazer sentido e que alguém vai ter que ceder muitas vezes e que as conversas duras terão que existir, como qualquer relacionamento, como alguém fala. Só não pode levar pro coração. Não pode. É o que a gente fala, cara, no traço pessoal é tudo discussão profissional, e é o que a gente sempre faz. Então, a carreira tem mostrado isso, né? E quais foram, Cleiton, os maiores desafios aí? Eu acredito que desafios são diários, né? Todo dia a gente tem que matar um leão, né? Então os desafios são diários. Mas no início aí da empresa, quando você fez vamos dizer assim, essa virada de chave na tua vida, você saiu do lado corporativo e entrou pro lado do empreendedorismo, quais foram os maiores desafios aí no início? Né? E se teve algum momento assim que você pensou em desistir, assim, não, cara, eu vou voltar porque eu tinha antes, não aguento mais essa vida aí. Cara, eu acho que todo começo ele é mais desafiador, né? Então, imagina que eu já tenho 20 anos de experiência em gestão de empresas, na parte executiva, mas são coisas diferentes, né? Então, quando tu olha para a empresa, tu tem que ajustar muitas coisas que até então tu tinha uma estrutura de time muito maior, talvez. E agora, é tu voltar, dar alguns steps para trás e assim, cara, agora, para aquilo que eu tinha um time de 10, 20 pessoas fazer, agora eu e meu sócio, são menos pessoas, então isso acaba sendo um desafio grande, mas o que pesa bastante, querendo ou não, hoje ainda é a busca por talentos. A gente apanha bastante para conseguir uma empresa menor ser tão agressivo na questão de buscar talentos. Então isso acaba sendo um desafio bem grande. Então, por mais que tenha esse desemprego, a qualificação também não está tão grande. Você bem mencionou pessoas de mais idade. A gente tem hoje uma idade média do time de 40 mais. A gente tem, vamos dizer assim, a gente tem pessoas novas de 18, 19 anos, a gente tem a galera do meio que já não são muitos, mas a gente tem a galera de 40 mais que trabalha, e trouxemos pessoas de mais idade porque de fato o nível de atendimento, o nível de encantamento para os clientes, ele é diferente. Então, porque a pessoa já passou pela trajetória, ela já aprendeu muito daquelas coisas que o iniciante está ali ainda começando, essa pessoa já vem mais pronta. Por mais que tenha alguns vícios, então o lado humano é diferente. As gerações têm comportamentos diferentes. Então, isso acaba sendo bom demais. E o desafio grande que foi para nós de transformação da empresa. Imagina, a gente chegou numa empresa que tinha uma boa gestão para o que se fazia, tanto é que ela se permaneceu no mercado ativo e por 25 anos, e não é por sorte, é por mérito o que eu falo, mas a gente vem com uma visão diferente. Eu costumo dizer que não é nem melhor nem pior, ela é diferente. Por que diferente? Porque a gente não quer só o papel, a gente quer informação rápida, então a gente informatizou tudo que podia informatizar. A gente trabalhou muito forte, incansavelmente no primeiro e segundo ano, justamente para arrumar a base de informação e corrigir processo. Então a gente não coloca a culpa nas pessoas, a gente coloca o processo.
Essa pessoa errou porque o processo não está claro. Então a gente dedicou um grande esforço de tempo para conseguir fazer isso. Então, conseguimos, olha, legal, ajustamos. Agora podemos crescer, porque agora tem suporte, tem uma base que vai dar sustentação para isso tudo. Então, a gente investiu muito forte nisso. Teve algum momento, você falou, né, tem de 25 anos, né? Teve algum momento, assim, em que você percebeu que a empresa tinha, vamos dizer assim, mudado do patamar? Porque hoje, pelo que eu vejo no site de vocês ali, vocês atendem grandes marcas, né? Podemos citar aqui, não tem problema. Cicobi, né? Tem grandes redes de hospitais que vocês atendem. Tem Unimed, né? tem Unicred, Unimed, tem né? o Campanário, que é um resort Floripa, tem Constantino Santinho e, cara, tantos outros aí. Então a gente adquiriu uma base muito sólida de clientes, mas nós conquistamos novos clientes também. Então o que o nosso trabalho é manter os clientes que nós já temos, mas conquistar cada vez clientes novos. Então esse é o desafio, de conseguir manter a base e girar clientes novos, porque se só trabalhar com os antigos não funciona. Nosso índice de recompra é elevadíssimo, que quem entra nessa experiência conosco, ele entende que ele não está comprando preço, ele está comprando posicionamento. A gente não vende preço, a gente vende valor, é diferente. Então quem entende essa diferença, né, ele simplesmente vai olhar e dizer, cara, bacana, é justamente isso que eu preciso para minha empresa, para que eu me posicione num patamar diferente. Então isso faz muita diferença. Tiveram algumas mudanças, vocês tiveram que ir acompanhando as mudanças, né? Eu falo na faculdade, quando eu trago a evolução do marketing, né? Tem o marketing 1.0 na era do produto. Kotler, né, vendia o Ford T preto porque era o que tinha. Depois veio o marketing, o 2.0, onde as empresas começaram a entender o comportamento do consumidor. Começaram a sair as primeiras pesquisas, né? Depois o 3.0, 4.0, e vai tendo uma evolução. A empresa de 25 anos talvez tenha passado por quase que, né? Porque não todos, né? Mas passaram aí por 2, 3. E agora cada vez a evolução está mais rápida. Tanto que eu li o Kotler 6.0 há 1 ano e meio atrás e o cara já lançou o 7.0, que é a vinda da IA, né? Vinha tecnologia, chatbots e né, tecnologia chegando para auxiliar na nossa vida, e agora é IA. Então, essas mudanças, elas estão ocorrendo cada vez mais rápido, né? E vocês que estão há esses 25 anos, vocês acompanharam muitas dessas mudanças. Tu lembra, assim, qual das maiores mudanças que houve dentro da empresa nesse período? Cara, acho que foram várias delas, né? Como tu bem disse, não somente da parte operacional, mas da parte comportamental de cliente. Então, o cliente vai se ajustando com o que vai acontecendo, e ele fica cada vez mais exigente. Até mesmo hoje o comportamento do cliente é diferente. Então, o cliente não é mais, vou dizer, enganado por simplesmente uma etiqueta. Ele não compra etiqueta, ele compra de fato produto de qualidade. A China vem muito forte trazendo produtos bons com preço extremamente competitivos. Então, essa mudança de consumo é importante que a gente acompanhe. Então a gente tem que ser cada vez mais competente no que a gente entrega, tanto em velocidade, entregar isso mais rápido. O Mercado Livre também está aí fazendo isso com uma extrema competência, então a gente tem que entregar isso mais rápido, mesmo assim mantendo o efeito de personalização que os clientes muitas vezes não. Nossos clientes exigem essa personalização, eles pedem isso, então a gente tem que fazer isso para que consigamos nos manter cada vez mais competentes e competitivos no mercado. Então Tem aquela brincadeira que a galera fala assim, tu faz um pedido para a China, eles expedem o pedido lá, o navio vem trazendo, eles vêm fabricando no caminho e te entregam pronto aqui. Ou seja, a gente precisa trabalhar juntamente com isso, então entender que o comportamento de 10 anos atrás não é o mesmo que hoje. O comportamento de consumo do ano passado não vai mais ser o mesmo, e a vem aí muito forte, então isso tudo vai acontecer, a gente vai ter que acompanhar. Como tu falou, então a empresa vai se transformando, a gente como pessoa, nós mudamos, obviamente, e o comportamento também vai mudando. Então as necessidades mudam, algumas necessidade daqui a um ano, talvez a gente nem sabe exatamente o que vai ser. Então a gente vai ter que se adaptar. E quando você fala de uma fábrica, tu tem que garantir que tu esteja pronto e apto, competente para entregar aquilo rápido com qualidade. Até porque o nosso cliente hoje ele está muito mais informado também, né? Sim. O teu cliente de 10 anos atrás, ele não tinha todas as informações e os acessos que ele tem hoje, né? Ele acabava sendo que a bolha de antigamente era menor do que a bolha que nós temos hoje, né? Nossa bolha aumentou. Exatamente. Cleiton, vamos passar para o bloco 4 aqui, onde a gente vai falar sobre
Eu coloquei o nome do bloco como Muito Além do Uniforme, tá? Que a gente comentou já um pouco antes da nossa conversa ali da questão da Fashion VIP estar entregando não roupas, né? Mas um posicionamento. A tua roupa é Fashion VIP. Tudo é Fashion VIP. Não faria nem sentido não ser Fashion VIP. Então, isso é exatamente esse dress code que nós entregamos. A gente entrega, a gente costuma falar, é um estilo de padronização de empresa, um dress code, não é como nós costumamos falar. Tem muitas empresas que vendem uma polo bordada, uma camiseta bordada. Não desmereço porque a gente também faz isso para compor look, mas o que a gente quer entregar de fato é que o cliente se sinta confortável e que garanta que os funcionários dele também vão ter essa sofisticação, essa elegância. A gente costuma falar que o que impacta de fato são os primeiros 7 segundos. Então, tu tá vendendo antes mesmo de abrir a boca. Então, antes mesmo de você falar qualquer coisa para o teu cliente, ele já comprou, já identificou o que você tem que você está transparecendo com imagem de apresentação visual, para daí depois entender o quanto ele vai confiar na tua empresa, para daí depois ele comprar. Então, o cliente compra de que ele confia. Então, ele precisa se sentir seguro daquilo que ele está olhando, que ele vai comprar. Então, é justamente esse trabalho que a Fashion Week faz há 27 anos, entregando produtos de extrema qualidade e, obviamente, um dress code alinhado para que, obviamente, a empresa entenda que, falo de novo, né, que investimento em dress code não é custo, isso é investimento em marketing, é posicionamento, é aquilo que o teu cliente vai comprar de fato. O cliente do teu cliente, é isso que a gente quer trabalhar na imagem, melhorar a imagem do nosso cliente para que ele consiga entregar cada vez um resultado melhor. Então, empresas que se vestem melhor, se comunicam melhor e também vendem mais. Porque por muitas vezes tu vai pegar um estereótipo aqui, se tu vai no advogado, se tu vê um cara de polo e um cara de terno, tu vai se sentir mais seguro e confiante no cara que tá de terno, por mais que você não saiba nada sobre ele. Mas ele vai passar uma impressão, e essa primeira impressão de fato é que vai ficar. Então pode ser que o cara da Polo seja extremamente competente, mas a primeira visão, a primeira impressão que foi causada foi diferente. E é justamente esse efeito que a gente quer ajudar as empresas, em transformar essa comunicação, primeira impressão, para que eles consigam entregar mais no primeiro impacto. Tu conhece aquele... Ele é empresário, mas ele é influencer também, o Felipe Tito? Sim. Hoje, até eu vou levar para a turma do curso de marketing lá, ele como exemplo... e até um cortezinho, eu não sei qual que foi o podcast que ele participou, mas ele fala que na época ali ele tinha 200 mil reais para trocar de carro e ele foi lá e comprou um carro de 500 mil, meio milhão. Foi uma Evoque e tal, e ele comenta assim no podcast que os amigos dele, até as pessoas mais próximas dele, você é louco, tal, não sei o quê, da onde dinheiro e tal. Ele automaticamente, depois que passou a chegar com aquele carro, o cachê dele aumentou 3 vezes. Sim. Né? Então ele já mostrou uma outra, quando ele chegava nos eventos e tal, e ele fala assim, cara, muito evento, às vezes eu ia de Uber e tal, né, e não tinha essa consciência, né? Aí ele foi lá e assim, não, cara, gastou, né, se endividou, né, mas automaticamente o cachê dele já veio ali, né, por realmente mostrar essa questão, essa imagem, né, dele melhorou. Eu vi no teu site lá, Cleuto, que você tem algumas abas específicas por cliente, né? Então, por exemplo, o cliente, me corrija se eu estou falando certo, né? Mas o cliente, por exemplo, da Unimed, né? Ele tem um acesso ao teu site lá, onde tem todos os uniformes já criados, personalizados, padrões pela marca dele, o uniforme, no caso, o colaborador escolhe o tamanho e tal, e vocês mandam direto lá para ele, né? Funciona desse jeito, né? A gente tem... tá perfeito a tua leitura, né? Mas vamos lá, porque nosso foco acaba sendo em atendimento no B2B mesmo. Então a gente atende grandes empresas, mas também temos um canal de B2C, que é o nosso e-commerce. Então o e-commerce ele tem essa funcionalidade, essa facilidade não ser para todos os clientes, mas como tu bem disse, a Unimed, por ser um parceiro estratégico nosso, a gente acaba colocando lá um mix exclusivo dele. Então o cliente vai lá, definiu um mix com 40 produtos, sei lá, calça, blazer e tudo mais. Então se o funcionário quiser, a gente disponibiliza isso, se a empresa permitir, perdão, a gente coloca o site no ar e cada funcionário vai lá e escolhe exatamente o que ele quer. Recebe um dinheiro, sei lá, X valor,
Então ele vai escolhendo o carrinho, opa, encheu. O que ultrapassar, ele vai lá e custeia do bolso dele, mas ele pode fazer a aquisição do próprio uniforme dele dentro do nosso site. A gente separa, quando a gente entrega, a gente personaliza, então a gente vai entregar as peças, cada uma delas com etiqueta, já com o nome do funcionário, já por unidade, tudo certinho, separado para cada funcionário. Então isso acaba sendo um grande diferencial que a gente faz. Isso em case de sucesso, quando a gente traz isso para a realidade, nas empresas maiores, tem uma pessoa para receber, para colocar no estoque, para lançar nota, para separar por tamanho e por funcionário. Quando a gente manda isso, nós fizemos isso aí, identificamos que a gente conseguiu entregar uma agilidade para o time que estava recebendo de 7 a 15 dias. Então, no processo logístico deles interno, eles ganharam de 7 a 15 dias, por nós já mandávamos isso já separado, eles não precisarem fazer nada. Para muitos, a gente já manda direto para a unidade e para o funcionário. Então, não tem necessidade de passar por mais uma mão. Então, se eu já estou lá pegando peça por peça, garantindo que eu tô te entregando o kit que tu pediu, cara, manda ver e tá tudo certo. Bacana. Eu queria chegar, eu abordei essa questão aí para poder entender como é que funciona o processo de criação dos uniformes com vocês, porque vocês trabalham algo bem personalizado, né? Algo, vamos dizer assim, praticamente exclusivo para aquela marca, né? Como é que funciona esse processo de criação? Você faz uma visita lá, vocês têm um estilista, como é que funciona o processo de criação dos uniformes? Hoje nós temos, por mais que nós somos uma empresa de uniforme, a gente tem mais de 450 produtos dentro do nosso mix. Tá? Então a gente oferece produtos do nosso mix, mas também desenvolvemos projetos. Então, por exemplo, tem clientes que pedem projetos específicos para que a gente atenda a necessidade. Olha, pegar um exemplo de uma cafeteria que nós temos lá no Oeste. Então, olha, a cafeteria tem ambientes temáticos, então eles queriam conectar aquele uniforme com a comunicação da ancestralidade do lugar, com as cores, tonalidades. Então a gente desenhou um projeto especificamente para eles, com cada peça entregando isso que se esperava para cada função. Fazemos esse desenvolvimento de projeto, entregamos a peça piloto, isso é aprovado, aí sim roda-se o projeto para entregar, roda-se a produção para entregar o projeto final. Ou escolhe-se um produto de mix, que aí você vai poder personalizar. Qual é o tecido que tu quer, qual é a cor, configuração de bordado, qual é o tipo de aplicação. Então a gente consegue permear e permite que o nosso cliente tenha essa, vamos dizer assim, que brinque com a imaginação dele do melhor momento, do melhor jeito que ele imagina, mas que a gente também entregue para ele coisas com muita lucidez. Olha, eu gostaria desse tipo. Não, cara, isso aqui para esse tecido não funciona, para esse tipo de produto não, então a gente traz a nossa expertise para conseguir entregar para ele. Então a gente consegue permitir que o cliente faça essa escolha e a gente consiga gerar para ele o melhor valor dentro da companhia dele. Okay. Pessoal, conversa tá indo, vai embora, o tempo vai passando, acho que já foi uns 40 minutos aí. Eu vou dar uma pequena pausa para abastecer o café, fica com o meu recado que a gente já volta aqui com o Clailton. Você é empreendedor, empreendedora, tem uma história para contar e adora compartilhar experiências, esse convite é para você. Conversa de Dono, o podcast que dá voz a quem vive o dia a dia dos negócios, enfrenta desafios reais e constrói resultados de verdade. Aqui a gente não fala somente de sucesso, a gente fala de histórias reais, aprendizados, erros, acertos e tudo que faz parte da jornada empreendedora. E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer participar como convidado e contar a sua história aqui no Conversa de Dono, é simples. Chama a gente no direct do perfil oficial e vem fazer parte desse projeto que está conectando e fortalecendo empreendedores da nossa região. Bora juntos, então, construir, crescer e dar voz a quem faz acontecer. Agora sim, pessoal, estamos de volta ao episódio de hoje. Clailton da Fashion VIP, contando um pouco da sua história, um pouco da história de empreendedorismo também, e falando aí sobre a questão da importância, né, da gente ter boas vestimentas, um bom uniforme, como poder de marca, como aumento de vendas também, né? E Clailton, fala para nós, qual que, no teu ponto de vista, a importância de um uniforme para a construção de uma marca, né? Porque tem a diferença entre vestir e criar uma identidade, né? Qual que é a importância para você aí nessa construção? Para nós, o nosso trabalho ele está muito pautado justamente a isso. E,
fazer com que o nosso cliente entenda que antes mesmo de ele oferecer o produto dele, ele já está vendendo com o que ele está se apresentando com o dress code e com a pessoa que está ali. Então, para nós, é muito mais importante a empresa entender de fato que muitas vezes o barato sai caro, né? Então, comprar algo que de fato não está alinhado com o que você quer, com um propósito de valor, ele vai custar mais caro no futuro. Então, é o que eu falo, muitos clientes têm percebido isso com o passar do tempo, né? Muitos clientes, eles se dão conta do quão eles deixaram na mesa. Então, só que o mercado cobra caro. Então, muitas vezes um cliente que tu perde por isso, dificilmente você consegue reconquistar depois. Então, essa primeira impressão, essa é a importância de repassar para o cliente, né, o primeiro impacto visual. Tem também a questão do pertencer, né, à empresa. Até me veio na cabeça assim, ó, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em algumas empresas grandes, né, tipo Sonai, Walmart, era normal, eu já me trocava, já colocava um uniforme em casa mesmo e ia já de uniforme para a empresa, né? E ali eu atravessava o centro da cidade e tal, não sei o que, e na época não tinha problema. Até um momento que as empresas falaram assim, não, agora tu tem que trocar de uniforme aqui, você não pode mais estar na rua utilizando o uniforme da empresa, porque o que acontecia? Às vezes chegava na rua, eu chegava lá, caía no soco com um no meio da rua, ou antes de chegar em casa parava no boteco, enxerga, e eu estava de uniforme, né? E aquilo fica tão evidente para as pessoas que enxergam, porque ela não enxerga ali a pessoa, né? Ela enxerga, é o fulaninho lá da empresa tal, né? Lá, ó, lá da Ecosys, lá, ó, né? Ele não quer saber se é o João ou a Maria, né? Sim. Ele olha o uniforme e aquilo traz essa questão também, né? Então, eu acredito que seja um pouco disso também, né? E justamente ter esse senso de pertencimento é o que a gente tenta transmitir para os nossos clientes, porque, como tu bem falou, imagina, companhia aérea, nitidamente tu identifica uma pessoa que é de companhia aérea, porque ela se sente empoderada por fazer parte daquilo. Então, a pessoa passa extremamente elegante. Então, tu tá no aeroporto, vê, pô, legal, tá vindo o piloto, tá vindo a aeromoça, tá vindo o comissário. Então, é justamente esse efeito que a gente quer gerar o senso de pertencimento. Então, como bem disse, tu vê alguém que trabalha serve o exército, não trabalha, serve o exército. E, cara, é um senso de patriotismo gigantesco. Então, fazer parte, eu faço parte desse grupo, eu sou integrante disso aqui, então eu dou a alma, dou a vida. É justamente isso que a gente tenta transmitir por meio de um dress code alinhado, corporativo, dizer, cara, legal, isso aqui eu quero usar. Muitas empresas que a gente chega e dizer, cara, legal, mas isso não é uniforme. Diz, cara, é justamente esse efeito que a gente queria. Que tu entendesse que eu não te entrego uniforme, eu te entrego uma vestimenta que vai estar à tua altura quando você for representar essa empresa. A gente costuma falar que quando vai num casamento, tu usa a tua melhor roupa. Tu pega o terno, tá lá jogado, guardado, né? E a gente fala, tá, e se o casamento, por que não pode ser todo dia? Por que você não pode usar a tua melhor roupa todo dia? Então é isso que a gente traz como efeito de Fashion Week, fazer com que você esteja alinhado e se sinta extremamente inabalável com aquela roupa, e dizer, cara, hoje eu vou destruir, hoje eu vou fazer acontecer, porque eu me sinto bem. Então é justamente isso, trazer essa autoestima para as pessoas, para que elas consigam, por meio da vestimenta corporativa, querendo ou não, mas que conseguem entregar um resultado ainda melhor. Até tu falou assim, só fazendo um gancho, não ao tema, assim, mas eu lembrei da questão das vezes a gente ter dentro de casa, né? Talvez isso seja um costume dos mais velhos, assim, né? A gente tem as louças, né? Os cristais, tudo guardadinho lá, só para quando vem a visita, né? E usa só quando vem a visita. Eu disse, não, cara, vamos usar no dia a dia, né? Pô, né? Quebrar isso aí, vambora. Cleiton, o que vocês levam em consideração para desenvolver uma coleção na questão como equilibrar ali conforto, funcionalidade e, né, o que você traz muito aí, a parte de elegância no uniforme? Cara, é importante entender, como tu bem disse, quem vai usar essa peça. Então, uma coisa é desenvolver uma peça para um executivo de empresa, outra coisa é desenvolver uma peça para uma moça da limpeza. Então, eu preciso, de fato, entender, primeiramente, quem vai entender qual é o biotipo dessa pessoa, porque tem peças que não servem para todos os biotipos, tem tecidos que não funcionam, não performam super bem. Então, é um apanhado de coisas que a gente precisa ter esse entendimento antes de direcionar e cravar, cara, é essa peça aqui. Então, graças a
mais de 20 anos de experiência no texto, a gente consegue adquirir isso tudo. Tem um time extremamente competente por trás disso também, tem um time de engenharia, tem um time de modelagem, tem pessoas lá de costura, de corte, então toda essa galera que também já está lá há bastante tempo, tem funcionário de 20 anos lá dentro de casa, então que obviamente corroboram com tudo isso para que a gente consiga entregar cada vez mais um produto mais alinhado e que atenda a necessidade do que o cliente está esperando. Legal. Vamos passar para o bloco 5, Cleuton, né? A gente vai fazer o nosso ping-pong de dono aqui. Bora lá. Tá? Eu de um lado, tu do outro aqui. Eu te mando uma pergunta e você me responde aí com o que vir na lata. Pode ser? Bora lá. Tá começando o ping-pong de dono. Empreender é... Cara, não necessariamente trabalhar mais, mas é tomar a melhor decisão que tu tem com as informações que tu tem disponíveis no momento. Moda corporativa representa... Cara, não representa um custo, representa posicionamento. Um erro que muitos empresários cometem. Cara, é tomar a decisão com base no ego e o sentimento virar estratégia. Um hábito que faz diferença na tua rotina. Saber dizer não, priorizar e despriorizar de fato o que é importante e tomar a decisão pautada em número e não em sentimento. Uma característica indispensável para um empreendedor. Cara, entender que vão ter dias desafiadores, mas que continue a luta, porque quanto mais você batalhar, você vai conseguir chegar lá. O futuro da Fashion VIP é? É inovação com propósito. Uma palavra que resume sua trajetória. Evolução. Vamos passar para o nosso último bloco aqui, pessoal, onde eu vou agora tirar algumas dicas, alguns conselhos aqui com o Clailton. Mas para você que chegou aqui, não esquece, né, de seguir o nosso canal, já segue aí Ecosys Marketing. Toda semana um convidado novo aqui e também os cortes, né, que a gente faz aí no Instagram ou aqui nos shorts do YouTube. Então já segue lá também o nosso Instagram. Eu já adianto, mas vou deixar também todos os canais aqui do Clailton, da Fashion VIP, site, tudo mais na nossa descrição. Então já segue também a empresa ali. Clailton, vamos passar agora aqui para dicas e conselhos, tá? Para quem tá começando hoje, a gente teve uma reunião com o Lucas, aí, tá entrando no empreendedorismo agora, né? Que conselho você daria aí para quem sonha em abrir um negócio? Cara, acho que tu participou da reunião e tu viu o quanto eu sou crítico, né? Então é entender que o mercado tá aí, tem mercado para todo mundo, mas que tu precisa se adaptar e ser ágil, entender que a IA, as ferramentas, elas vêm de fato para ajudar, então saiba fazer uso das tecnologias, valorize as pessoas. Por mais que a IA venha e trará muitas coisas boas, as pessoas vão continuar fazendo a diferença. Então. Como que enfrentar os desafios nos primeiros anos... Me engasguei com a aero aqui, peraí. Como enfrentar os desafios nos primeiros anos de empreendedorismo, os primeiros anos aí de empresa de negócio? Cara, quando tu vai empreender, tem que entender que você deixa de ser empregado, então que tu vai dedicar um baita de um tempo da tua vida para um sonho que não necessariamente ele vai te trazer um efeito financeiro no início, mas se tu tem um propósito, trabalhe nele e entenda que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, tenha clareza disso. Lute, tenha pessoas que tu possa confiar do lado. Então, tua família, tua mulher, teu filho. Então, não serão todas as pessoas que vão de fato torcer por ti, são poucas. Mas essas que torcem por ti, mantenha perto e garanta que tu tá fazendo melhor para elas. Qual que é a importância, aí aliado muito do que a gente falou na questão de um posicionamento, do uniforme, da presença, né? Mas para você, qual que é a importância aí de construir uma marca forte e desde o início, né, você ter um posicionamento forte? Cara, a marca, ela tipo assim, Juliano, acho que um dos profissionais que eu passei disse assim, a marca ela é ruim até não ser. Então, cara, nenhuma marca nasce boa. Tu tem que começar, tem que criar um diferencial competitivo que ele seja importante. Então, não é marca por marca, tu tem que ter algum atributo que seja, de fato, que faça sentido. Tu tem que resolver algum problema para o teu cliente. Se tu não resolve nada, vai entregar mais do mesmo, tu não vai fazer nada. Então vai ser mais uma marca que vai brigar por preço. E brigar por preço, tem muita gente, de novo, com mais experiência, com mais equipamento, com mais tecnologia, que talvez vai entregar algo melhor e mais rápido.
Então tem algo de diferencial de fato e que a empresa olha, pô, legal, quero comprar de você por causa disso, ou seja atendimento, ou seja, alguma coisa você tem que fazer de diferente que os outros concorrentes não fazem. Até lembrei aqui da história da Coca-Cola, que vendeu 37 unidades no primeiro ano. Sim, exato. Hoje deve vender alguns milhões. E de fato começou com um propósito que foi totalmente voltado. Então, o MVP ele é bom. Tu faz o teste e vê, cara, legal, mirei uma coisa, acertei outra. Então, é conseguir se adaptar para aquilo que, obviamente, talvez não fosse teu alvo inicial, mas que tu tenha a leitura do ambiente. Até lembrei, né, na hora que você mandou ali, né, o alvo foi inicial, mas acertou outro. Eu lembrei do remedinho azul, aquele, né? Os caras miraram o coração, acertaram mais embaixo. Beleza, mas funciona pra alguma coisa. Cara, como manter a motivação mesmo nos momentos difíceis? Cara, eu falo por mim, né? Eu me automotivo todo dia. Saber que tem pessoas lá na empresa que dependem de nós é um baita de um fator de motivação. Mas miro, obviamente, no que eu também quero como pessoa, como família, entregar uma boa qualidade de vida para minha esposa, meu filho. Então é algo que hoje me motiva, diferentemente de minha motivação talvez de um ano atrás, 2 anos. Mas hoje, obviamente, minha motivação é muito mais amparada para minha família. Então, minha mulher e meu filho. Tem aquela frase, motivação é igual banho, o cara tem que tomar todo dia, né? E essa questão que tu trouxe da família, cara, assim, ó, mais da metade das pessoas quando tem essa, né, porque nem todos os nossos convidados já têm uma família, já são pai ou mãe, né? Mas todos eles que tiveram essa virada na vida, cara, eles agora trazem isso, né? Porque realmente é um marco, né? E muda realmente a percepção, né? Como a gente falou de mudança de ambiente, de comportamento, como as empresas mudam os comportamentos, a gente também muda. Então a gente tem que estar aberto às mudanças e, obviamente, se encaixar nelas. Então faz todo sentido. E para a gente finalizar aqui, qual mensagem você deixaria aí para quem está nos assistindo que quer transformar um sonho em um negócio de sucesso? Cara, se tu acredita, vá até o fim, por mais que as pessoas digam que não é possível, cara, não desista. Se tu acredita que tu pode fazer dar certo, vá até o fim e faça aquilo que, por mais que as pessoas digam que não é possível, mostre para eles, cara, tu estava errado. E vai dar certo. No começo é louco, depois todo mundo quer seguir, né? Exatamente. Pessoal, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Estive aqui com o Clailton da Fashion VIP. Além da Fashion VIP, tem outros negócios aí que a gente já vai... Um dia vamos marcar uma outra conversa, né? O Clailton tem outros negócios aí. A Muniz fica em Criciúma. Não. Em Araranguá. Araranguá, né? E qual que é o outro? E eu tinha uma sociedade com a minha irmã na padaria, que é de lá. Padoca da Cris. Padoca da Cris, mas o negócio aí é dela. E a gente tá entrando num outro ramo aí agora com a esposa aí, estão mirando outras coisas aí também. Bacana. Pessoal, Clailton, um minutinho para tuas considerações finais aí. Cara, não, só agradecer aí pela parceria, que aí de um pouco mais de um ano, né? Então, que tu tenha nos ajudado bastante nessa parte de falo do que você faz para nós, então a parte de tráfego pago, então faz com muita excelência, então tu sabe que sou pessoa extremamente exigente e categórica em relação a números, a orientação por resultados, em fazer com que as coisas caminhem do jeito que a gente imaginou e planeja. Então obrigado aí pelo convite e precisando de alguma coisa, pode contar com a gente. Pessoal, encerramos então o nosso episódio de hoje e nos vemos no próximo Conversa de Dono. Valeu! Tchau! Deu boa, Clailton! Bora! Conversa de dono. Yeah. É história real que vem pra inspirar. Gente da serra que faz transformar. Empreendedor que decide guisado. O caminho certo pra você